Bom, hoje a gente teve como principal objetivo falar o que é patrimônio, né? Tendo em vista que ontem, dia 17 de agosto, foi o Dia Nacional do Patrimônio Histórico. Uma data que a gente fala pouco, né? Porque pouco se discute sobre patrimônio, sobre a importância de se preservar e a importância de tanto tombar como registrar bens patrimoniais, né? E o que é isso que a gente chama de patrimônio? É basicamente um conjunto de bens, móveis ou imóveis, materiais ou imateriais, ou sagrados, espirituais, que é importante para um determinado grupo, para um determinado povo, e que ajudam a definir a identidade desse grupo, né? Ajuda a definir o sentimento de coletividade vinculado a um passado histórico, ou seja, o patrimônio necessariamente ele tem uma vinculação histórica, né? É o patrimônio que ajuda a gente a se localizar historicamente nas coisas. Definir um grupo e definir outro. A importância do território para mim é o ambiente que eu vivo, que é o meu território. É o ambiente que eu cresci, que eu vivi. E para mim é o melhor território que tem, porque é o meu território. E é interessante pensar isso porque a gente está num contexto de Mariana, né, no contexto de Ouro Preto. Ouro Preto, que é essa cidade que é patrimônio universal da humanidade, né? E assim, muitas vezes é uma definição que não é nem um pouco prática, né, realista. É um patrimônio da humanidade, mas da humanidade de quem, né? Da minha, da sua, de um quilombola, de um indígena? O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer é que muitas vezes o patrimônio, com o processo de tombamento, através dos órgãos como o IPHAN, o IEFA, ao escolher o que é patrimônio, também escolhe o que não é patrimônio. E o que a gente vê sendo largado ao relento são justamente coisas produzidas por populações negras e afrodescendentes, né? E o quilombo se localiza nisso. Eu percebi que o patrimônio, eu tinha outra concepção de patrimônio, que era sobre casarões, igreja, e não. A gente vive no patrimônio aqui, que é a nossa culinária, o grupo de dança, e todas as nossas vivências também vão ser um patrimônio, porque os meus filhos, até os meus netos vão sentir isso que eu sinto hoje. E aqui em Mariana a gente tem muitos achados, como cerâmicas, como búzios, como cachimbos, que são do patrimônio negro, né, que vai mostrar a presença de religiões de matriz africana lá no Gogô e também lá no centro, né, a gente viu isso com a reforma recente do Jardim, onde se encontraram vários objetos da cultura negra. E tem pouquíssimos estudos sobre essa região mais rural, né, sobre aqui na comunidade da Vila Santa Efigênia, por exemplo. Então hoje a gente conversou o que é esse patrimônio. Hoje a gente viu que o patrimônio é uma coisa muito larga, que é muito ampla. Não é somente uma igreja tombada, não é somente... Opa, bom demais! É um modo de vida, é um saber ancestral, a forma como a gente se relaciona com a terra, como a gente se relaciona com o território, como a gente pega uma receita e faz ela, como isso é passado dos mais velhos para os mais novos. É a relação interpessoal que a gente tem. Então o patrimônio é uma coisa que faz a gente se identificar a algo e pertencer a algo, né? É valorização, porque nós aqui, eu falo mais por mim, mas a gente valoriza muito o que é de fora, valoriza muito o que é da cidade. Mas a gente valorizar e ter essa consciência que a gente tem que preservar, que tem que ser discutido o nosso patrimônio e a gente tem que se juntar cada vez mais, é isso que eu achei mais importante, a nossa união. Na atividade de hoje, nós começamos a parte das oficinas que discutem as políticas públicas. Nós criamos aí, então, a proposta de segmentar as políticas pelos eixos do programa Quilomba Brasil, que é o novo programa do governo federal que trabalha as políticas de saúde, assistência social, geração de emprego e renda e proteção territorial. Então, a partir do primeiro eixo, hoje nós discutimos a garantia do acesso à terra e o processo de solicitação para a regularização fundiária, que é o que a gente chama de titulação de território quilombola. Então, a gente discutiu com a comunidade como esse processo acontece, as etapas dele, não de maneira muito detalhada, de maneira mais simples, para que as pessoas possam compreender os principais passos, né? Mas também entendendo a dificuldade, a complexidade, o tempo que isso leva, que é muito grande, que envolve, né, uma série de
de recursos públicos e também pastas, né, vários ministérios diferentes, mas que garante para as comunidades a proteção territorial, a segurança de que as terras vão ficar preservadas para as futuras gerações e principalmente, né, que fique protegida de qualquer tipo de invasor, de ameaça, de conflito externo. Estou sentindo bem porque eu estou ficando mais esperta, né, porque a gente na roça, a gente era muito bobo, a gente era muito enganado, né, a gente não sabia, a gente era muito enganado, agora a gente assim, está sendo bom porque a gente lá vai aprendendo coisas boas, importantes e fica mais espertos, né, porque a gente assim, sei lá, as pessoas assim, dá prejuízo, outra hora passa perna na gente, né, como diz. Só sei que está sendo uma maravilha. Eu mesmo hoje tirei o dia para aprender e descansar, porque ontem eu estava muito cansada. E hoje eu vou na associação que eu vou descansar, né? Aí corri do serviço da roça e vim para cá, para almoçar fora e descansar também, né? Para muitas pessoas, terra é a palavra que é utilizada para quantificar o espaço que se utiliza não só para sobreviver, para moradia, mas também para a reprodução social. Mas para povos tradicionais, e aqui no caso das comunidades quilombolas, território é o espaço onde a gente constrói a nossa identidade. Então não é apenas o lugar onde a gente planta, onde a gente dorme, mas também o lugar onde a gente cria as nossas tradições, onde a gente consegue construir, desenvolver todas as nossas práticas a partir de uma relação com o meio ambiente e também com todos os outros seres que estão em volta. Então, para nós, território é algo que vai mais além apenas do conceito de terra. É uma extensão do nosso corpo, uma extensão do nosso ser. E é graças ao patrimônio, graças a essa resistência cultural que o quilombo existe e resiste.